Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, sejamos bem-vindos mais uma vez ao canal do nosso Grupo Espírita Francisco Xavier. Dando continuidade hoje às nossas reflexões diárias, livro Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Benfeitor de Emmanuel. Capítulo 34 hoje, que tem como título Guardemos o Cuidado. E no subtítulo uma frase do nosso irmão Paulo de Tarso, numa epístola a Tito, seu discípulo, capítulo 1, versículo 15, em que ele diz: mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Frase forte que Emmanuel comenta aqui, meus irmãos. O homem enxerga sempre através da visão interior. Com as cores que usa por dentro, julga os aspectos de fora. Pelo que sente, examina os sentimentos alheios. Na conduta dos outros, supõe encontrar os meios e fins das ações que lhe são peculiares. Daí o imperativo de grande vigilância para que a nossa consciência não se contamine pelo mal. Quando a sombra vagueia em nossa mente, não vislumbramos senão sombras em toda parte. Junto das manifestações do amor mais puro, imaginamos alucinações carnais. Se encontramos um companheiro trajado com louvável apuro, pensamos em vaidade. Ante o amigo chamado à carreira pública, mentalizamos a tirania política. Se o vizinho sabe economizar com perfeito aproveitamento da oportunidade, fixamo-lo com desconfiança e costumamos tecer longas reflexões em torno de apropriações indébitas. Quando ouvimos um amigo na defesa justa, usando a energia que lhe compete, relegamo-lo de imediato à categoria dos intratáveis. Quando a treva se estende na intimidade de nossa vida, deploráveis alterações nos atingem os pensamentos. Virtudes, nessas circunstâncias, jamais são vistas. Os males, contudo, sobram sempre. Os mais largos gestos de bênçãos recebem lastimáveis interpretações. Guardemos cuidado toda vez que formos visitados pela inveja, pelo ciúme, pela suspeita ou pela maledicência. Casos intrincados existem nos quais o silêncio é o remédio bendito e eficaz, porque, sem dúvida, cada espírito observa o caminho ou o caminheiro, segundo a visão clara ou escura de que dispõe. Que texto lindo e que esclarecedor, meus irmãos, que Emmanuel nos traz aqui. Porque é isso, Nós somos invariavelmente visitados os nossos pensamentos, conforme aquilo que nós temos no nosso íntimo. Nós somos visitados pelos nossos pensamentos de dúvidas, de medos, de aflições, de julgamentos ao próximo, aqueles que convivem conosco dentro dos nossos lares, conforme as cores do nosso íntimo, as cores e o colorido do nosso espírito. Nós sabemos, a doutrina espírita, o Consolador nos esclarece, que nós viemos dentro de uma caminhada milenar como espíritos imortais que somos. E estamos aqui mais uma vez reencarnados com o resultado de todas essas encarnações. Os nossos espíritos são hoje o colorido que nós conseguimos angariar dentro da nossa escalada evolutiva. E tudo isso que está dentro de nós reflete nos nossos pensamentos, reflete naquilo que nós vemos diante de nós. E aí, invariavelmente, nós nos deparamos com alguns julgamentos que Emmanuel nos traz aqui a refletirmos nessa oportunidade. Que grande lição, meus irmãos. Porque o Cristo já nos conhecia desde aquela época. Sabia que nós teríamos dificuldades durante a nossa caminhada. Mas apesar disso, sempre nos disse que nós somos capazes de mudar o nosso quadro. E naquela época, grandes acontecimentos o levavam a trazer a ideia aos apóstolos também de refletirem
o porquê de algumas decisões equivocadas, até mesmo dos apóstolos. Como está, e eu trago aqui para nós hoje, para colaborar com o nosso texto, no livro Boa Nova, de Francisco Cândido Xavier, através do Espírito de Humberto de Campos, o capítulo 22, que tem como título A Mulher é a Ressurreição, um diálogo lindíssimo entre Simão Pedro e Jesus, que eu vou tentar resumir aqui pelo nosso tempo. Porque Simão se dizia preocupado com Cristo, porque ele trazia a boa nova da paz, do amor, e que isso muitas vezes era pelos outros uma ideia de brandura diante das leis daquela época. E Simão se diz surpreso com o mestre. E Jesus pergunta: por que a surpresa, Simão Pedro? E ele diz: mestre, a lei que nos rege manda lapidar a mulher que perverteu a sua existência. Conhecendo por antecipação o pensamento do pescador e observando os seus escrúpulos em lhe atirar uma leve advertência, Jesus lhe respondeu com brandura: quase sempre, Simão, não é a mulher que se perverte a si mesma, é o homem que lhe destrói a vida. Entretanto, tornou o apóstolo respeitosamente: os nossos legisladores sempre ordenaram severidade e rispidez para com as decaídas. Observando os nossos costumes, Senhor, é que temo por vós, acolhendo tantas meretrizes e mulheres de má vida nas pregações do Tiberíades. Nada temas por mim, Simão, porque eu venho de meu Pai, e não devo ter outra vontade a não ser a de cumprir os seus desígnios sábios e misericordiosos. Assim falou o mestre, cheio de bondade e espraiando o olhar compassivo sobre as águas. Mas ouve, Pedro, a lei antiga manda apedrejar a mulher que foi pervertida e desamparada pelos homens. Entretanto, também determina que amemos os nossos semelhantes como a nós mesmos. E o meu ensino é o cumprimento da lei, pelo amor mais sublime sobre a terra. Poderíamos culpar a fonte quando um animal lhe polui as águas? De acordo com a lei, devemos amar a uma e ao outro, seja pela expressão de sua ignorância, seja pelos seus sofrimentos. E o homem é sempre fraco e a mulher sempre sofredora. O velho pescador recebia a exortação com um brilho nos olhos, como se fora tocado nas fibras mais íntimas do seu espírito. Mestre, retrucou altamente surpreendido, vossa palavra dá revelação divina. Quereis dizer então que a mulher é superior ao homem na sua missão terrestre? Uma e outro são iguais perante Deus, esclareceu Cristo amorosamente, e as tarefas de ambos se equilibram no caminho da vida, completando-se perfeitamente para que haja em todas as ocasiões o mais santo respeito mútuo. Precisamos considerar, todavia, que a mulher recebeu a sagrada missão da vida. Tendo avançado mais que seu companheiro na estrada do sentimento, está por isso mais perto de Deus. Muitas vezes lhe toma o coração por instrumento de suas mensagens cheias de sabedoria e misericordiosas. Em todas as relações humanas, há sempre o traço da ternura feminina, levantando obras imperecíveis nas edificações dos espíritos. Na história dos homens ficam somente os nomes dos políticos, filósofos e generais, mas todos eles são filhos da grande heroína que passa, no silêncio desconhecido de todos, muitas vezes dilacerada nos seus sentimentos mais íntimos, ou exterminada nos sacrifícios mais pungentes. Mas também Deus, Simão, passa ignorado em todas as suas realizações do progresso humano, e nós sabemos que o ruído é próprio dos homens, enquanto o silêncio é de Deus, síntese de toda a verdade e de todo o amor. Pois é, meus irmãos, aqui Jesus, demonstra que todos nós somos iguais perante o nosso Pai, que o respeito deve ser mútuo por todas as criaturas da terra, principalmente entre homens e mulheres. Espíritos hoje habitando o corpo de um homem, espíritos hoje habitando o corpo de uma mulher. Para o Pai, todos nós estamos numa caminhada evolutiva. Que possamos hoje aproveitar essas lições do nosso Mestre Jesus, que tenhamos um bom dia, fiquem em paz, fiquem com Deus, até o nosso próximo encontro.